aquele episódio dos espiões. Lembra dos espiões que foram olhar a terra de Israel e que voltaram e não falaram exatamente a verdade? 10 espiões falaram muito mal da terra de Israel. E Yehoshua ben Nun, Caleb ben Jefoné falaram bem, mas eles perderam no final das contas. E o povo todo chorou naquela noite. E Deus decretou que eles estavam chorando sem razão naquele dia. O dia era 9 de Av. E Deus iria dar uma razão para eles chorarem de verdade no futuro. Demorou até 9 de Av, de 586, que foi a quebra todo mundo chora, etc. Chora. Mas o que aconteceu? Aquela geração toda que fez esse pecado tão grande contra a terra de Israel foi condenada a perecer no deserto. Essas mortes, elas ocorriam em Tisha B'Av, em 9 do mês de Av. Essas mortes ocorriam em Tisha B'Av. O pessoal chegava a cavar túmulos, covas, chegava a cavar covas, dormiam ali e tal. Muitos não acordavam, acabavam morrendo. E isso aconteceu durante 38 anos. O pessoal já era cultural ali naquela geração do deserto, a chamada geração do deserto. E o que ocorreu? Teve um desses anos que o pessoal cavaram covas, etc. e tal. E no outro dia estava todo mundo vivo. Morreu ninguém. Nós nos enganamos. Não era a data, não era essa. No outro dia, de novo, ficaram lá, ver se morria alguém. Nada. Não morreu ninguém. O pessoal começou. Ficaram mais alguns dias ali, de 9 até 15. Quando foi 15, não estava aparecendo lua. No 15 de Av, não estava o céu nublado. Simplesmente apareceu uma tremenda lua cheia. 15. Aí o pessoal, lá vem a negócio da lua, né? O ciclo da lua. Então apareceu uma lua cheia. Aí viu, não, já passa, então agora é 15 de Av. Não é mais, 9 de Av que morriam as pessoas todas, já passou. Significa que acabou a mortandade. Acabou a mortandade. E não morreu mais ninguém. Então passou a ser festejado. As filhas de Jerusalém, nessa data, conta uma outra, elas iam para os campos dançar, aquelas danças e tal. Quem quisesse arranjar uma esposa, desse um passeiozinho onde elas estivessem dançando, estavam ali para fazer os encontros, etc, etc. Era muito interessante. Tu B'Av também está relacionado, teve um período, isso na conquista da terra de Israel, a tribo de Benjamim cometeu um deslize grande, ela foi separada em termos de se ligar totalmente ao povo, casamentos com o resto de outras tribos. Era proibido no início, na época de Moisés, casamento entre pessoas de diferentes tribos, porque o povo estava assumindo a terra. Passou 14 anos a conquista e a sedimentação de cada lugar. Nesse período, não podia um filho de Dan casar com um filho de Reuben, porque ia diminuir um pedaço da terra da outra tribo. Então aí Tu B'Av foi cancelado tudo isso, porque já estava tudo sedimentado, já estava tudo ok, estava tudo certinho. E a tribo de Benjamim foi perdoada, voltou a fazer parte integrante de todo o conselho de Israel. Tudo isso Tu B'Av. Então hoje Israel é bacana, chamado Dia do Amor, Dia do Amigo, etc. Então lá não tem só, né? Tisha B'Av. Período de reflexão, esse é Elul, do nosso efeméride. E onde temos aí, está faltando um, está aqui, ó. Reshvan, falei no começo, né, Deide? Reshvan, não há celebração, não tem nenhuma data aí. Muitos chamavam de Mar Reshvan. Mar Reshvan é amargo, Reshvan, porque não tinha nada, nem alegre, nem triste, nem nada. Realmente, até hoje não tem. Porém, pelos cálculos bíblicos, 11 de Reshvan é a data do falecimento de Rachel. Keber Rachel. Lembram? Quando Jacó estava voltando para a terra de Israel, conseguiu se desvencilhar de seu sogro. Falar nisso, está começando a história de Jacó, tá? Agora, semana de Perashá Vayetze, né? Quando ele sai da terra dele e vai para o
tio dele, que era um danado e tal. Lá ele conheceu Léa e conheceu Raquel, a prima que ele adorou. Né? E está começando isso agora, vamos dar sequência. E quando ele volta, depois desses 20 anos, 21 anos na realidade, no caminho, Raquel faleceu quando deu a luz a Benjamim, que é o filho mais novo dos filhos de Jacó. É a tribo mais nova, Benjamim. E ela foi enterrada no caminho. Tem uma explicação que ela morreu ali porque ela ia orar quando os judeus fossem cativos para a Babilônia. Já era uma profecia do que ia acontecer. Então ela poderia orar pelo povo para Deus, pelo povo de Israel, para voltar logo. E realmente o cativeiro da Babilônia durou 70 anos só, né? 70 anos só. Mas o povo saiu cativo, passou pela... Eu fui lá, quem foi na fé. Já dá para ir, sem grandes problemas. Então dizem que foi 11 de Feshvan. Então acharam alguma coisa para colocar em Feshvan. Isso aqui é uma coisa histórica. Alguém lembra o que é isso? Dos presentes aqui? Eu me lembro. Quem lembra? Essa declaração. Não, eu não me lembro mais. Não lembra mais? Né? O seu Jacó Azulay, né? Aí, Calendário do seu Jacó Azulay. calendário do seu Jacó Azulay. Esqueci. Olha o detalhe do Lechaná Tobá. De Ticatebe. Olha aqui. Imagina, né? Gráfica. Era letra por letra. Como era o nome daquilo? Linotipo. Colocava letra por letra. Era tipo. Era uma coisa incrível. Eu trouxe aqui. Eu trouxe aqui para mostrar. Essa era a verdadeira folhinha. Né? Ele botava aqui, né? Salia Sibur, professor de hebraico, faz Ketubot e Mezuzot. Fazia tudo isso. Grande Rabi Jacó lá. Esse aqui é de 75. Ele faleceu em fevereiro de 76. Na realidade foi o último trabalho dele. Não sei. Porque não tinha um documento oficial disso. Não tem nada. Nem 87 anos. Eu tenho uma teoria que é José. É porque o filho dele, ele colocou Elifaz. Era o Lilico. Era Elifaz. Ele não colocou. Jacó José Azulay combina. Era a verdadeira folhinha, olha. Está aqui. Ele ia colocava na calor. Que é uma preciosidade. Lá em Belém era a mesma coisa, seu Isaac Meluca, em Paz Descanso, ele fazia no mesmo formato, escrevendo. Agora, como faziam isso, a gente realmente não sabe, porque não é fácil. Nesse ano 42, ou 40. Foi? Não, ele não fez tempo. Ele chegou pequenininho. Ele chegou novinho. Esse era, eu acho que a gente diminui 1975 menos 42, é quando ele começou. 76, fevereiro. Desse ano? Desse ano, desse calendário? Não, ele fez. Esse calendário é de setembro de 75. Setembro de 75. Sim, ele faleceu nesse. Foi o último calendário que ele fez. É o último trabalho dele. É isso que eu estava falando. Foi o último trabalho desse ano. Então, ele começou a fazer quando? 1930? 34. 1930 e pouco. Mas ele já tinha, porque ele veio e ficou em Itacoatiara. Tá? Depois que ele veio para cá. Eles vieram de Rabat direto para cá. O seu Jacó, acho que sim. Meu pai Está faltando só 41 desses calendários para nós. Não são 42? Está faltando 41. Os outros 41. Com certeza passaram por Belém, mas depois ele já deve ter alguém aqui. Ele tinha irmão aqui, o seu Jacó tinha um irmão aqui também. Eu sei que ele veio junto com o papai porque ele me contava a história do papai. Nós vamos publicar um informativo, essa imagem aí, e vamos pedir para quem conclamar, para quem tiver que traga para ser fotografado. Porque não é fácil isso. Como é que eles faziam? Olha, aí em 74 eu fui a Israel. Em 74 eu fui, passei 30 dias lá num seminário cultural. Eu acho que isso foi importante. Isso foi uma visão do professor Samuel, que ele achava, não, vai ver isso lá. Manaus era desconhecido.
Manaus era pequenino, em termos judaicos, não tinha. Aí veio o xerife da agência judaica aqui. Eu era um seminário cultural e tal, eu era novinho, tinha 24, 26 anos, 25 para 26 anos, 25 anos. 3 anos atrás, isso, né? Então, aí ele me mandou. Ali realmente começaram os contatos, onde é a agência judaica, Sognuta e tal, e onde é isso e aquilo. Começou a abrir, inclusive, os meus olhos. Eu estava preso numa comunidade pequena de Belém e vim para cá, que era menor ainda, né? E tal, então foi a abertura para o mundo judaico. São Paulo, a agência judaica era ali na Correia de Melo, no Bom Retiro. Eu ia lá, naquela época e tudo. Hoje não, prédio de Faria Lima, etc. Não era isso. Então, eu fui lá e peguei um Lua Lemear Shaná, um calendário de 100 anos, para a gente poder começar a ver alguma coisa. Era difícil, mas eles já faziam. Era tudo em hebraico, ali que aparecia o mês em hebraico, que eu respondia setembro, outubro, as datas do mês gregoriano, do mês, e assim ia. Então, com isso, serviu também para ajudar, do modo bem artesanal, para ajudar na confecção futura de calendários. Posteriormente se conseguiu, através de uma empresa americana que aparecia, uns anúncios e tal, um programa chamado Zemanim, não era internet ainda, então que vinha num disquete, esse o nome, um negocinho pequeno, assim, era um disquete, vinha, assim nós começamos a olhar, e era todo o Ashkenazi, nós trocarmos a Haftará, as coisas para a Haftará Sefaradi, a Haftará Ashkenazi, ela muda um pouco. Então, mas assim ia. Então se conseguiu fazer. Hoje já está muito melhor, e nós temos já hoje o belo calendário nosso está aqui. Tem vários tipos e já genuinamente está aqui. O calendário Quando o senhor Jacó faleceu, a história foi a seguinte: os calendários nós passamos a utilizar. Eu não tinha a mínima conhecimento técnico e tudo de fazer um calendário, né? Eu ia ter que estudar como estudei para poder chegar a fazer calendário, mas naquela época foi difícil. Então passamos a utilizar o próprio calendário da Shell Gemilut, que era do Rio de Janeiro, e Belém teve o mesmo problema quando o seu Isaac Melu, Zefronon de Brachá, faleceu, o mesmo problema. Utilizávamos o calendário da Shell, no final tinha lá, Nahalot de Belém. Aí a Nahalot toda que eu peguei daí do calendário do seu Jacó, quem ia falecer, que anotava, mandava pelo correio, uma lista pelo correio e tal, e tinha Nahalot Manaus. Isso ficou um tempão. Depois Belém e Manaus fizeram juntos, ao estilo da Shell, que era um caderninho. Belém até hoje ainda guarda o estilo da Shell. O Shell é a sinagoga de Botafogo. Tem muito amazonense lá, amazonense e paraense. Mas depois nós fizemos os nossos. E aí começaram os nossos e tal, e hoje todo mundo já tem um calendário de boa qualidade. Hoje já é bem diferente. Na internet a gente tem. Na internet a gente tem cálculos aí. Né? Mas esse nome não? Tu trouxe para... o nome não é mais Pagela? Pagela. De vez em quando eu coloco um nome antigo. Aí eu me lembrei, tem vários nomes aí, eu trouxe a única que eu achei, de 76 da escolinha. E quem são os indivíduos que o senhor vê ainda aí nessa pagela? Todo grande já, tem um bocado aqui na pagela. E aí a gente terminava com Shalom Caveirinho. A gente terminava as aulas, as coisas com essa música, Shalom Caveirinho. É o que eu desejo a todos aqui, Shalom Caveirinho, para ir para hoje. Bora! Mas aqui quantos ajudantes eu tenho? Depois eu estou juntando, quem foi? Que os alunos que estão na pagela, venham aqui para frente para ajudar o Moré a cantar aqui. Vamos ver se vocês aprenderam ou se faltaram nessa aula. Rapaz, essas aulas a gente não faltava. Não, essa não faltava. Porque toda aula tinha. Peraí, deixa o Tom puxar aqui pelo Moré. Deixa o Tom. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom, Shalom, Lehitraot, Lehitraot,
Shalom, Shalom, Haverim, Shalom, Haverim, Shalom, Shalom, Lehitraot, Lehitraot, Shalom.